Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. O tema de hoje é um enorme desafio para várias famílias, né? Eu já passei por isso, eu conheço muitas famílias que passam por essa situação também. E por isso vamos bater um papo hoje sobre o que fazer quando a criança recusa os alimentos que a gente oferece, quando ela se mostra muito seletiva. A relação com a comida perpassa uma série de etapas que são extremamente importantes e que muitas vezes a gente acaba ignorando. Pior, gente, às vezes a gente acaba usando frases ou estratégias que são um verdadeiro fracasso quando o objetivo é estimular a alimentação. Então a gente fala assim, coma tudo, você nunca come nada, você só come o que você quer, né assim? Então a ideia do vídeo de hoje é trazer dicas para que vocês consigam melhorar a relação da sua criança com o alimento e consequentemente melhorar a alimentação dessa criança. Bom, de um modo geral, crianças que apresentam dificuldades alimentares tendem a se beneficiar muito do prato que divisórias, porque nesse prato a gente consegue separar os alimentos direitinho. Aí a criança se sente segura em ver exatamente o que está sendo colocado no prato, o que ela está comendo. Fora que algumas crianças apresentam resistência, né? Quando o alimento toca ou se mistura com o outro, né? Assim. Então, nesse caso, esse prato pode ser a solução, gente. O ideal também é pôr uma quantidade razoável de comida, uma quantidade que não assuste muito, que não intimide. Outro ponto fundamental é oferecer o alimento. Eu tô falando sério. Sabe aquele papo assim, não adianta colocar no prato porque ele não vai comer. Isso só atrapalha, gente. Mesmo que a princípio você não ponha esse alimento no prato, ponha ali na mesa, ponha próximo à criança. Porque dificilmente a criança vai se interessar por algo que ela não vê ou que ela não mantém algum tipo de contato. Existe uma estratégia sensacional em que a criança segue um passo a passo, segue etapas até chegar no objetivo principal, que é comer, óbvio, né? São etapas, gente, que vão propiciar uma experiência sensorial super bacana, mais adequada e mais positiva, que eu gosto de chamar de escalada do comer. As crianças mais seletivas costumam se beneficiar muito porque é de fato um processo gradual, mas eu não vou negar para vocês, claro, que quanto mais seletiva for a criança, quanto mais dificuldades sensoriais e nas funções executivas tiver a criança, mais difícil e mais demorado acaba sendo o processo. Por isso que necessita de muita paciência e disposição da família, tá? Mas mesmo que demore, costuma ser muito eficaz. Como é que funciona? Bom, imaginem uma escadinha com 6 degraus. Cada degrau corresponde a uma etapa. Tolerar, interagir, tocar, cheirar, provar e, por fim, comer. Então, antes de tudo, na primeira etapa, a criança precisa ser capaz de tolerar o alimento. E, para isso, vocês precisam deixar esses alimentos à disposição da criança. Nessa primeira etapa, a criança precisa ser capaz de se sentir confortável com o alimento perto dela, ou no prato, pelo menos. Só isso. Quando eu apliquei o método BNW com o Lucas, eu já até falei sobre isso aqui em outros vídeos, a escalada do comer ficou muito clara para mim, porque eu sempre entregava 3 alimentos diferentes ali para ele. E normalmente o brócolis não interessava, gente, mas eu não deixava de pôr no cadeirão, sabe? Eu colocava sempre por perto. Até que ele passou a brincar com brócolis, tocar, chegou a provar algumas vezes, pôs para fora também, até que finalmente ele comeu e hoje parece ser uma das comidas que o Lucas mais gosta. E é justamente esse o processo que a gente espera da criança. Mas a gente tem que ter paciência e, claro, persistência. Uma vez que a criança consiga ficar com o alimento por perto, apenas visualizando esse alimento, sem se sentir incomodada, ela está pronta para passar para a segunda etapa, passar para o segundo degrau da escalada, da escadinha, né? Que é a interação. Nessa etapa, pessoal, a gente espera que a criança interaja com o alimento de alguma forma, seja brincando, conversando, até tocando, sabe, com o talher. Aí vocês vão me perguntar assim, mas Mel, qual a minha parte nisso? O que é que eu posso fazer para que a criança tenha vontade de interagir com o alimento? Primeiro, gente, que ela só vai querer interagir se ela se sentir confortável com esse alimento. Então, primeiro, ele tem que se acostumar com o alimento do prato, mesmo que ele não coma. Aí, gente, à medida que a criança for interagindo com esse alimento, ela vai se sentindo ainda mais confortável, curiosa, vai querer tocar nesse alimento. Então, é muito importante que você possa comer também perto da criança. Interagir com o seu próprio alimento pode estimular a criança a querer fazer o mesmo. É simples assim, mas sem pressão, tá? Desde que seja um processo natural. Se você mantiver esse ritmo de estimulação e exemplo, a tendência é que a criança, a partir daí, cheire, pegue, prove e, por fim, come esse alimento com autonomia, que é o que a gente espera.
Forçar e obrigar a criança a comer pode prejudicar todo esse processo, então segurem a ansiedade, tá? Outra dica muito bacana para estimular a alimentação é inventar receitas coloridas e divertidas, inclusive colocar a criança para participar de todo esse processo de preparação. Aqui em casa eu inventei o dia do arroz verde e o dia do arroz rosa. Então as crianças comem arroz com beterraba e arroz com brócolis e nem reclamam, de verdade. Então é usar a criatividade mesmo e também tornar as coisas mais lúdicas, né, mais divertidas. É claro que tem alimentos que a criança não vai gostar de comer, assim como eu, como você, enfim. E aí é só você tentar substituir por algo do mesmo grupo alimentar aí para que ela não perca nutrientes, né? Fora isso, é respeitar as diferenças mesmo, tá? Outra dica que sempre ajuda muito é a leitura. Eu sempre falo isso aqui para vocês. E tem 2 livros infantis que eu gosto demais e costuma ajudar muito a estimular a alimentação das crianças. Esse aqui, ó, O que acontece quando você come. O que acontece quando você come, gente, é um livro super bacana, é um livro sensacional. Traz várias curiosidades sobre o processo digestivo. Meu Felipe, de 7 anos, ama. Até a gente também, adulto, se surpreende com algumas informações do livro, sabe? Outro livro bacana é A Cesta de Dona Maricota. É bem divertido, muito bom para trabalhar rima com as crianças, trabalhar consciência fonológica, trabalhar alimentação saudável. As crianças costumam gostar muito desse livro, principalmente as menorzinhas. Se vocês conhecem algum outro livro bacana, põe aqui nos comentários pra mim que eu vou amar saber, tá bom? Outra forma de incentivar a criança a comer, principalmente alimentos saudáveis, é envolvê-las no preparo dessas comidas, no preparo desses alimentos. Gente, leva a criança para a cozinha. Além de incentivar a alimentação, cozinhar com as crianças pode estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sabe? Habilidades motoras, socioemocionais e de quebra ainda fortalece o vínculo entre vocês. Eu gravei um vídeo com os gêmeos, a gente fez um bolo de banana super saudável e delicioso. Assiste esse vídeo que você vai ver que não precisa se estressar quando o assunto é criança na cozinha. Dá para levar os pequenos para a cozinha? Sim, e ainda traz muitos benefícios. Eu vou deixar um link desse vídeo que a gente fez fazendo farra na cozinha na descrição desse vídeo aqui, tá? É só clicar e assistir. E ao final desse nosso vídeo, ele também vai aparecer como sugestão. Para terminar, gente, não menos importante, sentar à mesa para comer junto é importante, sim. É um momento de socializar, conversar sobre o dia, identificar alguma dificuldade ou necessidade, fortalecer o vínculo entre vocês e estimular a alimentação, né? Se a criança for muito pequena, dá para sentar no chão com ela, tá? Sem problema algum. E vocês podem inovar, inclusive, com as crianças usando a criatividade. Reservar um dia, por exemplo, para almoçar em um lugar diferente da casa. Dá até para comer embaixo da mesa, gente. Tô falando sério, tá valendo. Essas experiências diferentes ainda podem ajudar a estimular os 2 lados do cérebro. Tem coisa melhor? Gostaram? Como sempre, deixem um like de vocês, compartilhem esse vídeo. Se não forem inscritos, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, gente, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer ainda mais. Beijo grande e até o próximo vídeo.